Olá, Edson, tudo bem? Olá, Cris. Boa tarde. Boa tarde. Consegues-me ouvir bem? Sim, estou a ouvir bem, estou a ouvir perfeitamente bem. Consegues-me ouvir a nível de imagem? Sim, sim, consigo ver, sim. Consigo ouvir-te bem, vejo-te bem, que é importante. Temos cá o Carlos. Tudo bem, Carlos? Está aí. Estás, Ah, Carlos? neste momento temos três pessoas. Vamos dar um tempo, vamos dar mais ou menos 5 minutos para que as pessoas possam entrar e, e termos uma audiência maior. Ok. Ok, ok. Enquanto nos esperamos, tu aí tens um cascol do Everton, não é? Sim, sim. Sou adepto do Everton. Do Everton, muito bem, é? Pois já tive alguns comentários para vermos. Um momento. Sim, por acaso também é uma dúvida que eu tenho. Realmente acho que era mais fácil não ter acesso aos comentários. Sim, sim, mas eu não percebo. Ele disse para Isto ativar é os comentários. possível. Não. Um momento. Mas eu creio que normalmente tu fazes isso a partir do teu telefone, não? Aquilo que eu estava a ver é que se tu clicares nos comentários, ele, digamos, alarga o número de comentários e se clicares ele reduz. Exato, sim. Tu fazes isso no telefone. Sim, sim, é no telefone pessoal. No Ok. telefone no telefone da pessoa, é. Exato. Sim, sim. Carlos, tu consegues fazer isso por ti ou não? Vamos ver se ele responde. Mas já, pessoal, que estão cá, por favor, partilhem ao máximo a entrevista. Ok. Vejo qual que é que o Carlos disse. Ok, eu vou desativar por enquanto e, e, e vamos esperar que o pessoal entre. Diz-me uma coisa, aqui aparece que os comentários foram desligados, mas eles continuam a aparecer, só não estão visíveis, é isso? Não, não, estão desligados, mas quando começarmos bem, eu vou Ah, ok. Tá reativar. bem, tá bem. Sim, sim, Tá mas, bem. mas eu creio que isto é algo que tu mudas no teu telefone e não Ok. vimos. Então, pessoal, partilhem este live para que possamos começar. Vamos só dar um tempo. Só dar um tempo assim não temos de repetir. E assim a Claro. pessoa já vai estar presente. Um momento. Só esperar um pouco. Eu vou voltar a ligar os comentários. Ok, ok. Yeah, estou a esperar um pouco. Carlos, tu consegues ver bem? Ele disse que conseguia ver pela metade. Não sei o que é que ele quer dizer com isso. Em qual dos. Não percebo. Ele mandou uma mensagem pessoal. Podes começar. Ok, ok. Então vamos começar então, yeah? Ok, ok. Olá a todos. Bem-vindos a mais um live do Santola Nation News. Hoje estamos cá com o nosso convidado, Edson Bragança, e eu, Chris Almeida. Então, Edson, vou, vou pedir que comeces com uma introdução tua e fales um pouco sobre ti. E, yeah. Antes de mais nada, eu gostaria de desejar boa tarde a todos os que têm a oportunidade de assistir essa live. O meu nome é Edson Bragança, eu sou um jovem de 30 anos, estudante de engenharia, no ISCTE em Lisboa. Sou mobile developer e web developer, ou seja, desenvolvo aplicações web e mobile. Neste momento estou no último ano de engenharia. Com esta pandemia não foi possível terminar este ano, mas vamos fazer os possíveis para tentar acabar no próximo ano. E pronto, nos meus tempos livres gosto de desenvolver os meus projetos pessoais e Ok, interessante. E tu estudas onde? eu estudo no ISCTE, Entre Campos, Lisboa. Em Lisboa, ok, ok. Ok, e qual é o teu curso? O meu curso é Engenharia de Telecomunicações e Informática. Engenharia de Telecomunicações e Informática.
Ok. certo? E fala um pouco do teu curso. O que é que aprendeste e assim para quem não está, não conhece bem o curso, o que é que tens a dizer? É assim, o meu curso subdivide-se em três áreas diferentes. Temos a área da programação, temos as áreas das redes e temos as áreas das telecomunicações. Ok. No meu caso, a minha formação, e mesmo a nível profissional, eu quero canalizar a minha, a minha atividade profissional para a área da programação, mas não descarto as outras duas áreas. Neste momento, eu desenvolvo aplicações para uma consultora e pronto, durante o curso temos várias cadeiras em que trabalhamos com laboratórios de redes, e mesmo a nível de telecomunicações e muita programação. Das três, é a área que eu mais gosto da programação, é construir aplicações, é desenvolver produto, e nós vemos no dia a dia, mesmo programas que usamos no computador, é tudo desenvolvido por developers. E não só, mesmo aplicações mobile também. É Sim, o, sim, para sim, mim, sim. Então, as aplicações que tu falas, estás a falar tipo de um software, como vamos dizer, Microsoft Word, estás a falar de uma aplicação para aceder à internet. Que tipo de aplicações? Tens alguns exemplos? A nível de aplicações, tanto podem ser aplicações web, quando eu digo aplicações web, são aplicações a nível de internet para o computador, Sim, e sim. temos aplicações mobile. Eu gosto muito de aplicações mobile porque é o futuro. Hoje em dia o telefone está presente na nossa vida todos os dias e tem que haver essa conectividade entre aplicações web e mobile. Por isso, o mobile é aquilo que eu mais gosto, porque há sempre aquela sincronização com a parte web. É o futuro hoje em dia. É o futuro, ok. E essas aplicações são aplicações que tu vais poder fazer download a partir de, vamos dizer, do Google Store ou da Apple Store, ou como é que funciona? Sim. Eu trabalho com uma aplicação, eu trabalho com uma linguagem de baixo nível, de baixo, chama-se mesmo linguagem de low code language. Ok. Que se chama OutSystems, e quando desenvolvemos aplicações mobile, nós temos essa opção tanto para a parte Android como a parte iOS. Na parte de Android é mais simplificado, é mais acessível a toda a gente. A parte de iOS é mais complicado porque requer ali algumas licenças, isto já são coisas, burocracias da Apple, mas pronto, e mesmo a nível de desenvolvimento, eu já tive a oportunidade de desenvolver aplicações que funcionavam bem para Android e depois para iOS certas hiperligações, certos botões não funcionavam. Mas pronto, faz parte, faz parte. Isto são coisas que acontecem, é que tem que haver uma certa compatibilidade. Exato, exato. Pessoal, para aqueles que chegaram um pouco, temos cá Edson Bragança. Partilhem, por favor, o live para que chegue a mais pessoas. E, e isso, já. Então vamos continuar. Então, o que é que te fez escolher esse curso? O que me fez escolher este curso essencialmente foi o gosto pela programação. Eu já tinha tido um primeiro contacto do secundário, uma vez Uhum. que eu vim de um curso tecnológico de informática em Corroios. Na altura aprendi diversas linguagens de programação. Lembro-me que a primeira na altura é Pascal. Pascal é uma linguagem bastante antiga, que já não se usa, mas que serviu de base para as outras, mesmo atuais, derivam sempre das linguagens mais antigas. Então, o bichinho já começou do secundário. Eu lembro que na altura, hum, em conjunto com um colega meu, nós criámos ali digamos, uma aplicação que sorteava os números do Euro Milhões, e clicávamos no botão, ele dava-te ali cinco números e duas estrelas. E ele teve esta ideia, pá, vamos fazer isso. Ok, então faz e eu também vou fazer. E depois no final nós mostramos o produto e foi engraçado vermos que a mesma ideia, mas desenvolvida de maneiras diferentes. Ele fez de uma maneira, eu fiz de outra. Ou seja, o objetivo não era tanto a competição, mas sim desenvolver o nosso espírito crítico através de uma ideia, vamos fazer isto. E cada um, com as suas ferramentas, desenvolveu o projeto. Foi engraçado. Foi Ok. Quando engraçado. dizes ferramentas, o que queres dizer? Tu tinhas de ter algo para poder fazer isso ou podias fazer isso a partir do nada? Como é que isso funciona? Sim, quando falo de ferramentas, estamos, por exemplo, quando nós desenvolvemos uma aplicação,
essa aplicação tem que ser desenvolvida numa plataforma, numa linguagem. Por exemplo, eu vou dar um exemplo assim muito abstrato. Por exemplo, nós que usamos o Windows, tudo aquilo que há no Windows, desde carregar no menu iniciar, tudo isso foi programado. E há uma linguagem por detrás, as pessoas não sabem, nem têm que saber, só têm que usar a aplicação. Quando eu falo em ferramentas, eu estou a falar em utilizar uma linguagem de programação e utilizar aplicações que permitam desenvolver essas aplicações. Existem diversas linguagens de programação com diversas aplicações. Ok, muito bem, muito bem. Eu acho que para ti deve ser algo fácil, né? Mas para aqueles que não estão habituados, já vai ser algo mais complexo, não é? Assim, fácil propriamente não é. Às vezes dá ali algumas dores de cabeça, mas são dores de cabeça saudáveis, digamos assim. Mas é bom às vezes nós ficarmos presos em algum problema e termos que pensar e repensar como é que nós vamos corrigir aquela situação e depois no final, com o produto já todo desenvolvido, é uma satisfação enorme. Ok, muito bem. Tu tens alguém como um modelo nesse mundo? Tipo, alguém que tu admiras e gostarias de seguir o exemplo? É assim, eu não tenho assim ninguém que possa seguir como modelo, mas aprecio as coisas que já são feitas. Por exemplo, hoje em dia nós vemos que os telemóveis, com o sistema, independentemente dos sistemas operativos, nós vemos uma constante evolução. Eu lembro-me do meu primeiro telefone, que foi um Sony Ericsson K700, não tem nada a ver com o que eu tenho hoje, e o telefone foi bem mais caro do que este, a evolução. Eu lembro que na altura nós era muito mensagens e chamadas e hoje em dia isso quase não é nada. Pegando na parte das mensagens, quase não é nada. Hoje em dia o telefone já faz muito mais. Isto é uma evolução. Foi uma evolução bastante grande. Ok, muito bem. É verdade, sim. Naquele tempo tínhamos 300 mensagens normalmente Os e, Nokia 3310, e uns 100 minutos mais ou menos por mês. E nada. Se tivesses de. Claro que o Steve Jobs já faleceu, não é? Mas se tivesses de ter conhecido o Steve Jobs ou Bill Gates quando estavam no seu pico, quem é que escolherias? é uma pergunta, é uma pergunta meio complicada. É assim, entre eles dois, muito sinceramente, eu não saberia em quem escolher, porque foram duas personalidades que desenvolveram algo grandioso e que mudaram o mundo das tecnologias, tanto o Steve Jobs como o Bill Gates. Por isso são duas figuras no que toca a tecnologia, são duas pessoas que deixaram um legado, criaram Deixaram. algo que vai nos acompanhar para o resto da vida. Por isso eu admiro os dois por aquilo que fizeram. Exato, sim, sim. Grandes homens. Pessoal, para aqueles que estão cá, por favor, partilhem a entrevista para que chegue a mais pessoas. Temos cá o convidado Edson Bragança, um jovem de 30 anos em Lisboa e que está cá para falar um pouco sobre o seu curso e a sua visão. Ok, muito bem. Então, deixa-me perguntar, já que estamos ainda no meio da pandemia, ahm, como é que achas que te afetou? Assim, a pandemia, no meu caso, não acho que me tenha afetado de maneira negativa. Eu, pelo menos, não vejo as coisas nessa perspectiva. A pandemia, para mim, serviu para ser um momento de reflexão, serviu para ser um momento para eu aprender, porque nós, no dia a dia, com a questão do trabalho, não temos tanto tempo. Eu aproveitei essencialmente este tempo de quarentena para aprender mais, para ler mais porque inclusive tirei uma certificação que não tinha e que é uma mais-valia no futuro. Mas essencialmente eu aproveitei este período de pandemia para aumentar os meus conhecimentos e ganhar mais conhecimento. Porque se havia altura para nós dedicarmos algum tempo a aprender, era agora. Com o trabalho, mais a Exato. faculdade, não dá muito tempo. Então Não, assim, aproveitei para ganhar mais conhecimento, tirar certificações e evoluir. exato. Fizeste bem. Olhaste para aquilo do lado positivo. Há pessoas que Exato. reclamam, mas olhaste para aquilo, está tudo diferente, então aproveitaste o tempo para poder investir em ti. Pessoal, podem fazer questões aqui ao nosso convidado, Edson Bragança. Temos cá uma questão do Santola Nation.
Como é que vês o mundo da tecnologia em São Tomé e Príncipe? Ah, o mundo da tecnologia, eu sinto que as coisas estão a evoluir, ainda que lentamente, mas estão a evoluir. E é importante que haja essa evolução em África, porque é necessário. O mundo está a evoluir e a África não pode ser exceção. Apesar da pergunta ser canalizada a Santo Tomé, eu vou falar em termos gerais, a nível da África. Mas eu vejo a tecnologia em Santo Tomé como em constante evolução. As coisas levam tempo, tendo em conta as próprias infraestruturas do país, mas eu sinto que as coisas vão evoluir e estão a andar. Exato, exato. Filipe, pessoal, podem fazer mais perguntas, estamos cá para responder. Então, deixa-me perguntar-te um pouco sobre, sobre o teletrabalho. Hoje, quem pode, tem trabalho a partir de casa e eu penso, talvez, com o teu curso, já que tem a ver com computadores, tu podes fazer isso, não é? Como é que vês, Sim. como é que vês essa mudança mais do escritório para trabalhar a partir de casa? Quais são as vantagens que vês nisso? É assim, o teletrabalho para mim é algo que representa o futuro, mesmo, e tem diversas vantagens. Por exemplo, para aqueles pais que não têm tempo a estar com as crianças porque estão no trabalho, estão no escritório e depois têm que ir buscar as crianças, acho que o teletrabalho é o futuro porque te permite não só trabalhares em casa, mas também estás com os teus filhos e não ter aquela necessidade de ter que se deslocar ao destino. Há vantagens e há desvantagens. Uma das desvantagens é a ausência do convívio social. A ausência do convívio social. Eu, no meu trabalho, tinha essa opção, não fazia muitas vezes, das poucas vezes que fiz foi quando me desloquei para os outros escritórios, porque eu também, por curiosidade minha, tinha interesse em conhecer os outros escritórios da empresa, mas eu gostava imenso de ir ao escritório, do convívio, do café, mas isto para mim é o futuro, porque cada vez mais um, os trabalhos têm que ser mais, como é que eu ia dizer, mais a nível tecnológico. Há trabalhos que permitem isso, há outros que não permitem. Por Exato. exemplo, imaginemos, agora fugindo um pouco da área das tecnologias, imaginemos uma loja. Em vez de haver aquela loja física onde tu pagas a renda ao final do mês, tens aquela loja online. Não deixa de ter custos, não deixa de ter custos, uma vez que tu para teres um site alojado, tens que pagar, não é de borla. Mas acho que de certa forma ajuda a dinamizar mais as coisas e com o mercado digital, a divulgação, ajuda bastante. Isto para mim é o futuro. Exato, exato. Tenho aqui uma questão, mas antes de fazer a questão, vou só perguntar-te: tu nasceste em Portugal ou é São Tomé? Angola, 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 mas pais são tomenses, não é? certo, certo. E tu identificas-te mais como São Tomense, não é? Sim, sim. Exato, exato. Eu não sei bem se conheces bem a realidade de São Tomé neste momento, mas o comentário, depois a pergunta da Nuna, é o seguinte: a tecnologia veio para destruir como para avançar a sociedade. Então há vantagens e desvantagens. E ela pergunta: em São Tomé e Príncipe, não achas que teve um resultado mais negativo do que positivo em termos de tecnologia? É assim, depende um pouco do ponto de vista. Depende um pouco de vista, porque teoricamente as coisas deviam ser para evoluir. E quando vejo na pergunta que teve um resultado mais negativo do que positivo, talvez essa tecnologia possa não estar a ser aproveitada da melhor maneira e Exato. talvez esteja a ser canalizada para outras coisas. Mas quando eu digo tecnologias é no sentido de certa forma, informatizar o país, digamos assim, e mesmo os jovens terem um contacto com tecnologias, porque se formos fazer uma comparação entre os jovens em Portugal e os jovens em Santo Tomé, nós claramente e sem sombra de dúvidas vemos que em Portugal há maior acesso a tecnologias do que propriamente em Santo Tomé. Não é que não haja, mas não há tanta igualdade. Mas Exato. vendo as coisas desse ponto de vista, talvez a tecnologia não esteja a ser aproveitada da melhor maneira, porque tem benefícios. Exato, eu concordo, sim. O mundo está a evoluir e São Tomé e Príncipe necessita
de tecnologia para poder facilitar certos projetos, ou projetos ou serviços. Um, por exemplo, ter uma base de dados digital em vez de ter papéis, não é? E Concordo, facilitava também a renovação de documentos no exterior, não é? concordo, concordo. Exato. Ok, a minha próxima questão é, então, qual é a tua visão para o futuro neste mundo da tecnologia? O que é que tu vês, mais ou menos nós, em 10 anos ou 20 anos? É assim, eu daqui para frente eu vejo que as coisas vão continuar a evoluir. Nós não sabemos ao certo o quê, mas as coisas vão continuar a evoluir e vão continuar a surgir novas coisas. A tecnologia vai continuar a ser uma ferramenta do dia a dia, mas é preciso também não esquecer que a gente não pode, de certa forma, também se basear e focar apenas na tecnologia e esquecer o resto. Eu vejo que quando eu digo o resto, eu estou a falar no sentido de mais a parte social. Hoje em dia vemos os jovens mais virados para tecnologias e não há tanto convívio social. Basta pegarmos apenas nas coisas mais simples. Eu lembro-me quando eu andava na primária, nós só queríamos é jogar futebol. Hoje em dia já não é assim. Hoje em dia não é assim. As crianças têm um telemóvel e estão entretidas e nem querem saber dos outros, não brincam um com os outros. Essa é a parte negativa da tecnologia. E são pequenas coisas, são pequenas coisas. Notamos que os jovens estão cada vez mais ligados à tecnologia. É quase como uma necessidade, é quase como um vício. Voltando à tua questão, daqui para a frente vão continuar a surgir novas coisas, mesmo tenho a certeza que vai aparecer mais empregos, digamos, digitais, nomeadamente, por exemplo, eu, no meu caso, gostava de, num futuro próximo, não ter que trabalhar diretamente para uma consultora, mas trabalhar de forma independente, ou seja, a empresa me contacta, eu desenvolvo o produto em casa e eu entrego o produto feito. Não ter que ser intermediário, ou seja, a empresa contacta a consultora e a consultora me contrata a mim. Vejo-me a trabalhar de forma independente. Para já, eu vou precisar das consultoras, como é óbvio, para ganhar experiência, mas daqui para a frente tenho a certeza que vai haver mais empregos digitais. Exato, exato. Pessoal, partilhem o live para que cheguem mais pessoas. Temos cá mais pessoas e temos cá uma pergunta. Tu tens algum projeto voltado para São Tomé, ou São Tomé e Príncipe ou África? É assim, de momento não. Eu neste momento desenvolvi algumas aplicações mobile, aplicações até para Android. Neste momento não estão publicadas e eu vou desenvolvendo coisas tendo em conta as minhas necessidades. Por exemplo, imaginemos, nós estamos a usar o telefone, pá, por que é que não existe uma aplicação que faça determinado aspecto? E eu às vezes tenho ideias, Pois, fazer nem que seja uma ideia mais básica, mas aos poucos vou construindo e vou evoluindo para ser mais específico, para não ser tão abstrato. Eu lembro-me que quando eu comecei a trabalhar, na altura eu precisava de uma aplicação que, de certa forma, fizesse a gestão financeira, ou seja, eu recebo aquele salário e como é que eu vou distribuir? E eu ok. criei uma aplicação que canalizava isso, ou seja, recebo o ordenado X, renda de casa X, poupança X, ginásio, ou seja, distribuía Facilmente. o dinheiro e depois eu sabia quanto é que ia restar, ou seja, sabia que aquele valor era para guardar na poupança e sabia que aquele X estaria disponível para gastar e assim controlava. E depois tinha ali um processo de sincronização para a aplicação trabalhar tanto offline como online, mas voltando novamente à pergunta, de momento não, de momento não. Ah, ok, ok. Essa ideia é muito boa, penso eu. Mesmo muito boa. Porque nós, humanos, né, recebemos salário e depois olhamos para o que está a curto prazo, não é? Vamos ao restaurante, vamos comprar um tênis novo e depois esquecemos de fazer, de, de, de poupar, vamos dizer, esquecemos de poupar, esquecemos de pagar as dívidas e fica um pouco descontrolado. Então, Eu via mais a questão como é quase como se fosse uma atividade mental, ou seja, tu recebes aquele ordenado e sabes que já está distribuída a partida.
já vais, Exato, de certa forma, canalizar. E assim tu já sabes que mecanicamente é aquele valor que tu tens que mexer. exato, exato. Obviamente, Ok. faço esse orçamento. Ok, então, neste momento não tens nenhuma ideia para São Tomé e Príncipe em específico, mas eu Sim, creio que se tivesse a chance de trabalhar, vamos dizer, com alguém, tu irias fazer isso? sim, sim, claro, claro que sim, claro que sim. Se sou filho da terra, eu Juro. mais do que ninguém tenho que me importar com o país, tenho que ajudar a construir, eu tenho que dar o meu contributo, tendo em conta as ferramentas que tenho de momento e aquilo que aprendi. Exato, exato, exato. Nós temos de, mesmo vivendo no exterior, se pudermos dar um contributo, Ok. acho que fazemos bem. Acho que fazemos bem. Ok, muito bem. Então, voltando ao mundo digital, ah, vamos olhar para moedas digitais. Ah, o que achas sobre isso? É assim, moedas digitais para mim também não é um assunto desconhecido, é algo que particularmente eu também tenho. hum, E eu acho que é algo que também, pegando na questão da tecnologia, que isto também poderá ser o futuro. Não daqui para a frente, pegando na pergunta que tu me fizeste, o que é que pode acontecer daqui para a frente, a nível de evolução da tecnologia, a moeda pode eventualmente ser também uma dessas evoluções, ou seja, acredito que deixará de haver dinheiro físico, notas, moedas, para passar a haver dinheiro virtual. Existe. Ou seja, há até restaurantes que aceitam pagamento por Bitcoin. Sim, exato. Aceita pagamentos por Bitcoin, ou seja, ele tem ali um código de barra, esse código de barra representa o valor da refeição e tu fazes o scan do teu telefone e ele faz a transferência na hora. Na hora, uau. Evita-se trocos e coisas do género. Ok, sobre o Bitcoin, neste momento é uma moeda digital bastante, como se diz, livre. Não, não há ninguém a controlar aquilo. Então, é uma forma, vamos dizer, para pessoas usarem para, um, vamos dizer, lavagem de dinheiro, mercado negro, etc. Então, o que é que achas que deve mudar para que as pessoas aceitem mais moedas digitais e para que seja mais, vamos dizer, sim, que seja mais viável, que seja mais viável. É assim, Bitcoin é a moeda número um a nível mundial. Neste momento vale cerca de 8 mil qualquer coisa, 8.500 euros, mais coisa, menos coisa. E uma das prioridades da moeda é a própria segurança. É a própria segurança, ou seja, garantir que quando é feita uma transação, essa transação é efetuada e não há erros. Não há erros. Portanto, a questão da lavagem de dinheiro não acredito que seja possível porque é uma moeda que apresenta alguma segurança, daí ser a mais valorizada a nível mundial e tem havido muita procura. Eu até me lembro que há 2 semanas atrás já valia 10 mil e já cheguei a ver a 16 mil. Exato. Mas uma das prioridades é a segurança. Daqui para a frente eu acredito que vão apostar muito mais na segurança, porque tal como aplicações como MBNet, onde há fraudes, e em todo o lado há fraudes, por isso acredito que haverá constantes tentativas de fraudes. Por isso a segurança é sem dúvida uma das prioridades do Bitcoin do resto das moedas digitais. Ok, muito bem. E tu irias recomendar as pessoas irias recomendar que elas investam no Bitcoin? Ou não? É assim, eu neste momento eu investi. Eu tenho moedas digitais, nomeadamente Bitcoin. Cheguei a ter outras que valem menos, mas neste momento foquei-me apenas no Bitcoin. A questão é que, como todo negócio, há sempre risco. Há sempre risco. Tu investiste X hoje, sabes que amanhã essa quantidade de bitcoins pode não corresponder a que tu investiste, por isso estás sempre sujeito ao risco. Se recomendo, uh, recomendo que estudem primeiro. É necessário estudar, ter algum conhecimento,
porque não é algo que tu penses que possa ser lucro imediato. Acho que é uma coisa que tem que ser estudada. Há pessoas que ganham dinheiro com o Bitcoin com transações, ou seja, eu compro hoje e amanhã vendo Hum, em plataformas específicas. Não são aplicações simples, são coisas que requerem alguma análise de dados estatísticos, mesmo ações, e tudo isso mexe e altera o valor da moeda, por isso é necessário um estudo primeiro. Por isso, respondendo à tua pergunta, hum, antes de investir, é melhor fazer uma análise antes de qualquer investimento. ok. Então recomendas um investimento cauteloso. Sim, sim, sim. Primeiro estudar e depois investir. Ok, ok, muito bem. Pessoal, estamos mais ou menos ao meio da entrevista. Partilhem a outros amigos para que vejam também e façam questões. Um, Tenho aqui uma do Carlos, pelo Santolan Nation. Ele pergunta: achas que o dinheiro físico deveria desaparecer? Então vamos ter só dinheiro digital e não físico? O que é que achas sobre isso? É assim, é uma boa pergunta. É uma boa pergunta. E isso faz-me recuar atrás quando Portugal ainda usava o escudo. Depois, quando mudaram para euro, toda a gente dizia que vai ser, que era uma maravilha, porque toda a Europa iria usar a mesma moeda. E atualmente nós vemos que isto teve vantagens e desvantagens, mas houve quem se aproveitasse da situação e mais ganhou com isso. Eu não preciso de dar mais detalhes, as pessoas sabem bem porquê. O dinheiro físico, por enquanto, tem que existir. Mas quando o mercado das criptomoedas apresentarem uma maior segurança, aí sim, acredito que sim. Acredito que sim. Até porque, peço desculpa de interromper, até porque eu sou contra estas instituições bancárias que toda hora nos cobram taxas de manutenção de conta, é tudo e mais alguma coisa. Sou contra isso e existem neste momento crypto wallets, ou seja, carteiras que guardam as moedas e não cobram nada disso. Cobram outras coisas, como as transferências, mas não cobram taxas de manutenção. Por isso, por enquanto, o dinheiro físico ainda tem o seu espaço, mas daqui a uns tempos pode não ter. Pode não ter, sim, sim. Mas para nós chegarmos lá, teríamos de ter meios de poder usar sempre aquele dinheiro digital. Então, nós teríamos de ter sempre, vamos dizer, um dispositivo connosco, um cartão ou um chip. Um, e, e há pessoas que dizem que, eventualmente, para evitar, para evitar situações onde esqueces o cartão, o telemóvel ou um smartwatch, dizem que vamos implementar um chip assim debaixo da pele. Um, Já há companhias que fazem isso no seu trabalho para poderem controlar as pessoas e tentarem serem mais efetivos. És a favor ou contra? O chip, Sim, assim, meter um chip debaixo da pele. Assim podes guardar a informação toda sobre ti. não percebi. Um chip debaixo da. Da pele. Não percebi, da pele? Pele, sim, sim. Ah, debaixo. Ok. Hum, não concordo muito com a ideia. Não concordo muito com a ideia. Gosto da ideia dos cartões contactless, mas quando me dizes que temos que usar o chip, daqui para a frente eu vejo que a tecnologia possa abranger a maior parte das pessoas a nível mundial, em que cada pessoa possa pelo menos ter acesso a um dispositivo digital, nomeadamente um telefone, para poder fazer pagamentos. Por enquanto nós assistimos à questão dos cartões dos contactless e isso é uma mais-valia porque é muito mais rápido, não temos que andar aqui com pins, mas daqui para a frente acredito que com uma maior evolução da tecnologia as pessoas possam ter acesso a dispositivos móveis e em vez de usarmos cartões, possamos usar telemóveis para fazer pagamentos. Eu próprio faço isso. Faz isso, ok. Pessoal, podem fazer mais perguntas. Estamos cá. Para aqueles que vieram há pouco tempo e não viram a introdução, estamos cá com o jovem Edson Bragança, estuda em Portugal. Fizeste o curso de Engenharia de Telecomunicações e Tecnologias, não é? E informática. Informática, exato. Então, estamos cá a debater um pouco sobre uma visão para o futuro
nesse tema e olhar para os aspectos diferentes. Então, podem fazer perguntas, estamos cá. Ok, então, sobre São Tomé e Príncipe, quando é que foi a última vez que estiveste lá? A última vez que estive em Santo Tomé foi em 2003. Eu tinha 13 anos de idade. 13 anos. Sim, sim. Ok, ok. E se eu te perguntar, se houvesse uma tecnologia, apenas uma, né? Se pudesse escolher algo para poder meter em São Tomé, tipo uma infraestrutura ou um serviço, o que é que escolherias? O que seria mais vantajoso para o país neste momento? A nível tecnológico. Sim, sim. A nível tecnológico, que pelo menos todos os jovens, todas as pessoas pudessem ter acesso à internet. Todos. Acesso à Ah, internet. toda a gente pudesse ter acesso à internet. Ok, muito bem. E, ok. E achas que isso ahm, vendo como os governos recentes têm lidado com o país, ahm, tu crees que isso é algo que vamos ver em quanto tempo, mais ou menos? 5 anos, 10 anos, 20 anos? É assim, todos nós sabemos que Santo Tomé tem diversos problemas e há coisas mais prioritárias do que a internet. Isto não é dúvida para ninguém, mas quando eu digo que todas as pessoas pudessem ter acesso à internet, é numa perspectiva em que isso de certa forma também ajudasse a crescer a nível profissional e mesmo educacional. Quando eu falo de tecnologias, eu penso nos jovens que pudessem ter acesso à internet para a questão educacional, para poderem estudar e para terem mais ferramentas para estudarem, porque se nós não tivermos essas ferramentas e não tivermos acesso a essas ferramentas, nós também não conseguimos desenvolver. Às vezes é possível, mas é mais complicado. Tem que se trabalhar ainda mais. Ok, ok. Mas para mim seria uma grande ajuda que os jovens tivessem acesso à internet para poderem se desenvolver a nível escolar e assim ter muito mais qualificações. Exato. Eu lembro em Portugal, onde vivia, no Feijó, Almada, nós tínhamos, havia casas de internet, chamavam-se casas de informática, onde as pessoas que não tinham internet ou computadores poderiam ir lá por 2 horas por dia, quando quisessem aceder à internet, fazer um documento ou falar com amigos pelo Facebook, etc. Então, acho que seria um bom projeto criar, vamos dizer, essas lojas onde as pessoas poderiam ter acesso à internet. Ou seja, aquilo que tu estás a dizer basicamente são as chamadas cybercafés. Sim, sim. Sim. Em Santo Tomé eu sei que há isso. Isso, né? Eu sei que há isso porque eu lembro-me de quando lá estive em 2003. O meu pai, os meus pais, para pagarem as despesas aqui em casa, chegaram a ir a um cybercafé desses e fizeram os pagamentos. Por isso eu sei que em Santo Tomé isso existe. Isto é na cidade, não é? Na cidade de São Tomé. Sim, 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 na capital, sim. Mas talvez poderíamos espalhar isso para zonas mais Sim, afastadas da capital. sim. Facilitaria porque assim permitiria mais acesso. Mais acesso. Não só mesmo estritamente na capital. Exato. Há aqui uma questão. Porquê que ainda não voltaste a São Tomé e Príncipe? Hum, isso tem a ver um pouco com. Hoje em dia, eu já fiz, neste momento eu trabalho e estudo. hum, por falta de tempo não voltei para Santo Tomé. A questão é que eu em Santo Tomé tenho família unicamente da parte do meu pai, da parte da minha mãe, praticamente já não tenho ninguém. E então, mesmo certas pessoas que lá tenho, já é pessoas um pouco mais velhas, já não tanto da minha geração. Eu cheguei a conhecer a minha avó durante aquele período de 30 dias de férias que lá estive e nunca mais a vi. Hoje já não é viva. Portanto, eu já não tenho assim família jovem, já tenho pessoas assim de mais idade de 50 para cima. E uns primos de 30 e poucos anos que eu conheci naquela altura e que agora já estão mais velhos. Aquilo que eu tento fazer uma vez que não estou lá presencialmente e não vou lá há algum tempo é tentar manter o contato. Isso é importante. Muito bem. Uma vez mais, tecnologias.
Exato. E sim, é difícil, não é? É difícil voltar a um país onde não tens uma base. Eu, Sim, sim. eu tenho lá minha mãe, tenho lá irmãos, mas para aqueles que não têm, têm cá a família toda na, no exterior, é mais difícil, não é? E então, o que é que achas que, vamos dizer, o que é que o governo poderia fazer para poder facilitar o regresso de jovens como tu? Não, é assim, é preciso criar infraestruturas, é preciso criar infraestruturas, porque nós aqui na Europa temos acesso a infraestruturas que nos permitam ter condições de vida. Não é que não tenhas lá, mas não são iguais. Nós aqui temos a internet, temos muitas coisas que facilitam a nossa vida. Exato. Desde fazer um pagamento online, tem coisas que facilitam a nossa vida e há coisas que não existem lá. São coisas que vão ser criadas, vão ser implementadas no país, eh, não tanto para já, mas gradualmente vão ser coisas que vão sendo implementadas. Mas, respondendo ainda à tua pergunta, acho que era necessário criar infraestruturas. Há coisas prioritárias e depois disto há coisas que têm que ser feitas e no sentido de chamar, porque Santo Tomé carece de muitas coisas neste momento e não é fácil para quem, como eu, cresceu na Europa, voltar. Há coisas que nós não estamos muito habituados, e isso leva tempo. É Mas verdade. não descarte, são coisas a longo prazo. A longo prazo. Exato. É verdade. Se não houver condições, não vais conseguir realmente atingir o teu potencial, não é? Quando fores a São Tomé, Eu não estou, eu não estou a dizer que as coisas têm que ser exatamente iguais aqui. Eu estou a dizer que as coisas têm que haver um mínimo de estrutura. Um mínimo. Não estou a dizer que as coisas têm que ser iguais, até porque há coisas que Santo Tomé tem que aqui não tem. Por exemplo, há coisas, nós temos praias lá fantásticas, temos sítios maravilhosos. Há coisas que aqui tu podes ir à praia. Não é igual. Não é igual. Eu já fui à praia lá e sei que aquilo é lindíssimo. É lindíssimo. Tem coisas que aqui não tem. Só que a questão é que há estruturas e há coisas que têm que ser implementadas o mínimo, há o padrão, digamos assim, há coisas que têm que estar implementadas para, para facilitar o regresso das pessoas, porque as pessoas já têm um certo nível de vida na Europa, fica difícil depois deixar, sobretudo se não tiver uma base. Eu que cresci na Europa. concordo contigo, concordo contigo. Eu acho que talvez também se facilitassem o regresso em termos, vamos dizer, um apoio para poderes ter uma boa casa com condições, vamos dizer, com água potável, eletricidade, acesso à Certo? internet, talvez isso ajudaria bastante. Porque se tu fores lá, tu vais ter começado do zero e vais começar sozinho, não vai haver É nenhum verdade. incentivo para que, para que aceleres o regresso. Ok, muito bem. Pessoal, temos mais ou menos 15 minutos. Ah, se tiver alguma questão, podem perguntar ao Edson. Ele está cá, formado em Engenharia de Telecomunicações e Tecnologias. Informática também, exato. Então podem fazer qualquer questão a ele. Ele está cá para responder. E, e sim, vamos continuando. Vamos continuando. Então, ok. Então, voltando a uma das perguntas que fizemos mais cedo, da Nuna, onde ela disse que talvez a tecnologia tenha afetado mais o país de forma negativa do que positiva. Um, Exceto o acesso à internet, que outras áreas é que achas que devemos melhorar em São Tomé? E Príncipe? Hum, Educação, por exemplo. Educação. Isso para mim é chave. Para mim é fundamental, a educação. Acho que eu, pelo menos, vou falar, não vou falar em termos gerais, eu vou falar na minha família, nomeadamente os meus primos. Os meus primos, eles estudaram até, penso eu, ao nono ano e desistiram. Hoje estão a trabalhar, cada um tem a sua profissão, tiveram a formação profissional com prática e estudaram, mas eu reparei que eles muito cedo saíram da escola. Eu não quero estar
a errar, mas eu acredito que existem mais casos assim. Ou seja, o que devia ser possível os jovens continuarem a estudar e aprenderem, continuarem a aprender mais e não haver este abandono escolar. Eu vi isso na minha família, os meus primos pelo menos fizeram isso, estudaram até o sétimo ano e depois nunca mais. Exato, Quando exato. trabalham, podiam estudar um pouco mais. Se calhar dava mais oportunidade. Exato. Há aqui um comentário da Nuna. Ela diz: casa para que todos voltem. Isso só mesmo em Dubai. Isso é um comentário em termos do que eu disse. Mas eu não diria o governo dar-nos uma casa. Diria ajudar, tipo, se calhar um desconto, 10%, 20%, ou mesmo um bónus para ajudar a comprar uma casa, ou um bónus para poder criar uma base em Santo Tomé. Foi isso que quis dizer. Eu acho que, até de certa forma, para quem está na Europa, se puder investir no país, era uma mais-valia. Por exemplo, no lugar de comprar uma casa, comprar um terreno e construir a sua própria casa e ajudar a comunidade à volta. Acho que era uma mais-valia pensarmos um pouco também no próximo. Exato, exato. Ah, se Para tu, quem trabalha na Europa, tem mais facilidade de pagamento. ok. E se tu pudesses investir em algo em Santo Tomé, no que seria? Ah, eu iria, partindo do pressuposto que as, as infraestruturas básicas estão implementadas, se calhar, à semelhança daquilo que foi feito em Portugal, eu apostaria em que as crianças tivessem computadores, pudessem trabalhar com a tecnologia, porque isso ia lhes permitir aprender. E isso facilitaria. Ok. Então, estás a dizer, em Portugal, quando tiveram Magalhães, não é? E Sim, aos alunos que tinham SASA, que era o sim, apoio para os alunos que tinham que viviam de uma família menos rica, davam um computador. Eu, por acaso, em Portugal, assim tive isso, e isso, por acaso, fez a diferença. Assim, sim. tive acesso ao computador pessoal e à internet. Isso, por acaso, é uma boa ideia. Muito, muito boa, Eu muito boa. lembro-me que até foi no mandato do Sócrates, na altura houve aqueles computadores, Nova Escola, como é que chama-se? Era escola, não me lembro. Foi no mandato do Sócrates que ele começou a distribuir portáteis. E, pá, eu Pronto. acho que pagavam para aí uns 150 euros e eles tinham um portátil com acesso à internet. E foi no mandato dele. Isso, para mim, foi uma mais-valia. Ele ficou, pela parte positiva, ficou marcado por isso. Era algo que podia fazer em Santo Tomé. Há pessoas que certamente tiveram computador de oferta, outras pagaram. Acho que isso tem a ver um pouco também com os escalões e agregado familiar, mas acho que isto seria uma ajuda se as crianças tivessem acesso a computador. Concordo, concordo, sim. Faz uma diferença ter o computador e a internet própria. Especialmente se não tiveres possibilidades de comprar um sozinho, não é? Há uma questão do Santola Nation, não sei se vais conseguir responder, hoje não estás em São Tomé, né? Mas ele pergunta que ferramentas já existem para ajudar as crianças em STP, em São Tomé e Príncipe. É assim, é uma pergunta algo complicada. É uma pergunta algo complicada para quem não vive no país, mas que acompanha a realidade. Hum, é complicado, é complicado. É difícil. Eu sinto que nem todas as crianças têm acesso à internet, por isso não facilita de certa forma o processo de aprendizagem. Hum, essa é a ideia que tenho. Exato. Talvez também seria bom que as escolas de São Tomé e Príncipe tivessem computadores para Sim. que os alunos pudessem usar também a internet aí no, quê? No lanche ou depois da escola. Isso acho que seria muito, muito bom, não é? Tem cá um comentário da Otávia. Ela diz, em São Tomé e Príncipe, quem não termina o estudo é quem não quer. Ela diz, estudo obrigatório em São Tomé e Príncipe é até o nono ano. Ela diz, creio que em Portugal é o mesmo. Ou era o nono ano em Portugal, não sei se mudaram para mais. Mas ok, muito bem. Então, pessoal, estamos já perto do fim da entrevista. Deixa-me só fazer aqui um comentário. Ok, ok. Ela aqui diz, em Santo Tomé, quem não termina o estudo é quem não quer. Concordo, concordo perfeitamente, mas o que aconteceu no caso da minha família, no caso dos meus primos, é que não houve, de certa forma,
algum aperto em casa para eles estudarem, então eles acabaram por não dar tanto valor à escola. É isso que eu sinto. Eu tive a oportunidade de os conhecer na altura em que lá estive e eu vi que eles não davam o mesmo valor aos estudos. E isso, de certa forma, também limitou as oportunidades a nível profissional. Ah, mas sim, concordo quando ela diz que só não acaba quem não quer. É verdade, é verdade. É verdade, sim. Há aqueles que vão ter mais dificuldades, vamos dizer, uma família Claro. com vários filhos, Quando e hum, uma família com vários filhos, vamos dizer, és o irmão mais velho, vais ter que se calhar trabalhar para ajudar a sustentar. Mas sim, é sim. assim. Mas pois. Temos um comentário da Luna também. Ela diz que São Tomé tem um dos 10 melhores sistemas educativos em África, onde quase todos têm internet. Eu estive lá no ano passado e eu me lembro de, sim, há lá telemóveis, há muitos da China, mas que Uhum. têm acesso à internet, ao Facebook e isso, e a maioria das pessoas têm. E São Tomé, creio com o quê? Com 20 contos consegues ter consegues ter internet, porque tu quiseres ter aqui uns 3 gigabytes, algo assim. Hum. Ok, ok. Pessoal, estamos perto do fim. Temos mais ou menos 8 minutos. Então, Edson, antes de fazer-te mais perguntas, gostarias de resumir o que falaste até o momento? Ou uma mensagem final? Gostaria de salientar que as tecnologias têm estado em constante evolução e que vão continuar a evoluir e é algo que nos acompanha e nos acompanhará para sempre. No que toca a tecnologias em África, isso é algo que tem que acontecer naturalmente e vai acontecer, demora o tempo que demorar. Um, eu vi aqui nos comentários dizerem que muitas pessoas têm acesso à internet. Eu, quando fui passando também em 2003, a minha família tinha casa, não é na cidade, era no interior, em Almeirim, as casas eram de madeira. Eu gostei daquela realidade porque vi uma realidade completamente diferente daquilo que eu estava habituado. E eu vi que as crianças não têm aquilo que eu tenho, o que eu tive enquanto mais novo. Portanto, se continuar a haver eh, internet e que as pessoas pudessem ter acesso, que iria ajudar muito. Eu gostaria também de responder aqui à pergunta do Santola Nation. Que tecnologia desenvolverias se pudesses voltar para Santo Tomé? Partindo do pressuposto de comunicações, o sistema de telecomunicações a nível de redes digitais, em que houvesse mais cobertura de redes em maiores espaços. Porque eu, tal como eu disse, a casa dos meus pais, dos meus avós, neste caso, era no interior, em que ali para ter rede é mais complicado. Por isso começaria por ali para que todas as áreas pudessem ser abrangidas com cobertura de, de rede e também de internet. Exato, exato. E então, qual é a tua mensagem final, assim, para o pessoal? Assim, antes de responder esta pergunta, eu vi aqui o comentário da Ana 94 Milk. Eu fiquei satisfeito quando eu vi esta mensagem. Com 20 dobras consegues 30 megas. Eu fico contente. Pelo menos assim, eu sei que as coisas existem e há possibilidade das coisas continuarem a evoluir. Um, mas a minha mensagem é que, enquanto filho de pais santomenses, filho de santomenses e enquanto santomense também, tenho nacionalidade, eu gostava de aproveitar todo o meu conhecimento, tudo aquilo que aprendi e tentar implementar. A África é só assim, tentar implementar em Santo Tomé, de forma a que possamos ajudar o país a crescer. O futuro, uh, o futuro é feito daquilo que nós, jovens, com novas ideias e com novos conhecimentos, podemos aplicar no país. Por isso, para mim, o futuro de Santo Tomé está nas mãos dos jovens. Por isso, Justamente. nós temos todas as condições para mudar. Temos todas as condições. Exato. E tu estás em contacto com, vamos dizer, muitos jovens santomenses que querem fazer algo pelo país? É assim, eu falo, como eu tinha referido, eu falo muito com os meus primos e eles me falam da realidade lá.
mas não tenho estado em contacto. Como digo, eu falo muito com os meus primos e nós conversamos quase todas as semanas e eu tenho acesso àquilo que se passa e mesmo a nível profissional e vida pessoal. Exato, exato. Eu creio que existem muitos jovens santomenses como tu, né, espalhados pelo mundo. Estás em Portugal, temos a Inglaterra, a Alemanha e outros países, e que realmente querem fazer uma diferença. E, por acaso, o Santolan Nation, um, o Carlos Neto, e também a Nuna, são dois jovens que eu conheci durante a pandemia e que criaram um grupo onde jovens debatem o Santolan Nation em si, em si ajuda-te a fazer um network. Pois, então digo para ti, para que todos estejam a assistir, se necessitarem de informações ou se quiserem perguntar se existe, vamos dizer, alguém que faça um certo curso ou tenha um certo conhecimento, podem sempre contactar o Santola Nation, que eles devem pelo menos ajudar-se. Mesmo se não conhecerem, podem pôr-te em contacto com alguém que te vá dar aquilo que queres. Exato. Temos 3 minutos, pessoal. Se houver alguma pergunta, podem fazer agora. Temos cá Chris, um Edson eu, Bragança. eu queria te aproveitar o momento para te dar os parabéns ao pessoal do Santola Nation pelo projeto. Acho que é uma mais-valia enquanto jovens e, e que se preocupam com o futuro do país, implementem estas coisas, estes debates saudáveis, troca de ideias. É bom, de certa forma, sentir, ouvir a opinião das outras pessoas e estes assuntos são importantes serem debatidos. Isto é um primeiro passo e é um passo muito importante. Acho que isso é uma mais-valia. É verdade, é uma mais-valia. Sim. Eu não me lembro bem como é que eu consegui chegar ao Santola Nation. Eu ajudo quando posso, mas sim, conheci vários santomenses, médicos, engenheiros, agrónomos, pessoal que faz tipo mídia, e sim, fiquei impressionado, porque às vezes podes sentir sozinho, mas depois vais ver que existem centenas de jovens como nós. Eu digo mesmo centenas, para não dizer milhares, espalhados pelo mundo, com vontade de fazer algo e vontade de comunicar, fazer network. Pessoal, temos mais ou menos 2 minutos. Se houver mais uma questão, podem fazer. Se não, o Edson, o live vai acabar. Mas se quiserem questionar algo, podem sempre mandar mensagem ao Santola Nation News ou ao Instagram do Edson. Santola Nation, não sei se consegues, podes pôr aí o Instagram dele, assim para o pessoal poder ver, para quem quiser segui-lo. E é isso, pessoal. Vou só dar o tempo ao Santola Nation para fazer aquilo, porque temos mais ou menos 1 minuto e 30 segundos. 30 segundos já. Mas sim, gostaste da entrevista? Bastante, bastante. Gostei da opinião das pessoas e gostei bastante. É sinal que as pessoas têm interesse naquilo que estamos a debater. Gostei bastante. Exato, exato. Bem, pessoal, temos menos de 60 segundos. Tem aí embaixo o Instagram do Edson, mas também podem visitar a página onde, onde existe o flyer, que vai dizer o nome do Edson, e também vamos postar a entrevista para que possam rever e vamos deixar lá o seu Instagram. E se tiver alguma questão, podem perguntar a nós ou perguntar ao Edson. Obrigado então. Obrigado. Foi um prazer, Chris. Prazer. Até já. Tchau, tchau.